Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, vamos falar do que está acontecendo no Japão. Depois de décadas de juros negativos e de inflação abaixo da meta, ou até de deflação, a economia japonesa vive agora um momento diferente. Por lá, uma recente alta de preços que, aliás, é uma dor de cabeça para o resto do mundo, no Japão, esses preços maiores podem ser uma boa notícia. A alta da inflação deve levar a um reajuste de salários como não se via há décadas no país. E a taxa básica de juros também pode subir pela primeira vez desde 2007. Como o Japão se tornou um país de juros e inflação negativos? A economia japonesa está mesmo diante de um ponto de inflexão? A gente vai responder essas perguntas e vai falar de mais 3 temas. Os dados do CPI, o índice de inflação americano, divulgados na semana passada e que trouxeram mais preocupação. Vamos falar também do índice de preços no Brasil. E no último assunto do dia, vamos ainda falar dos dados que mostram que o PIB brasileiro pode terminar o ano com um crescimento maior que o esperado. Hoje a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela vai contar como estão as expectativas para as decisões de juros nos Estados Unidos e no Japão, que acontecem também nesta semana. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Thaís André. E hoje é 18 de março de 2024. Vamos lá? Foram décadas até os japoneses voltarem a ver os preços de produtos e serviços subindo. A variação acumulada do núcleo da inflação, que exclui alimentos frescos e energia, essa variação está em 3,5% nos 12 meses até janeiro. É muita coisa para um país que até pouquíssimo tempo atrás tinha deflação, ou seja, os produtos e serviços ficando mais baratos na média. Esse patamar de inflação de 3,5%, 4% que o Japão alcançou recentemente não era visto desde os anos de 1980. E uma vez que a inflação é usualmente uma referência para o ajuste dos salários, essa alta de preços deve levar o Japão ao maior reajuste em décadas. Segundo a maior federação de sindicatos japoneses, os aumentos médios oferecidos pelas empresas estão em 5% neste ano. É muita coisa, é a maior taxa de reajuste salarial dos últimos 30 anos. No último relatório econômico anual, o governo do Japão afirmou o seguinte, abre aspas, precisamos erradicar a mentalidade deflacionária que assola as famílias e as empresas, fecha aspas. Então, não é de hoje que as autoridades japonesas estão batalhando contra essa mentalidade deflacionária e contra a própria variação negativa de preços. Para tentar evitar uma deflação ainda maior e afastar o risco de uma recessão, o Banco do Japão mantém os juros japoneses em zero ou em um nível ligeiramente negativo de menos 0,1 desde 2011. Por que é ruim que os juros fiquem em campo negativo? É que se a taxa de juros fica muito acima do patamar de inflação, existe um estímulo para que as famílias e empresas poupem seus rendimentos. Nesse caso, a política monetária começa a exercer efeito negativo sobre o PIB. É por isso que o Banco do Japão não subiu as taxas de juros nos últimos 2 anos, mesmo quando outros bancos centrais estavam fazendo isso numa tentativa de conter o movimento inflacionário que se espalhou durante a pandemia de Covid-19. O Japão esperou para ver se a inflação seria algo temporário ou se seria um efeito que veio para ficar. Mas esse quadro de juro negativo pode mudar em breve. Nessa semana, o Banco Central japonês vai decidir se os juros do país vão sair do campo negativo. Ainda não existe uma aposta unânime sobre isso, porque o que vemos são projeções de mercado muito divididas. Parte dos analistas acredita que a autoridade monetária vai aumentar as taxas agora e parte acredita que a alta pode levar mais tempo para acontecer. O reajuste recente dos salários, que a Bianca citou agora há pouco, indica que a inflação ainda pode subir. O momento atual foi chamado de janela de oportunidade para a saída da deflação pelo governo japonês. Por isso, são altas as chances de o Banco do Japão aumentar os juros em alguma medida nos próximos meses, mas ainda com a cautela necessária para não sufocar o crescimento da economia. Em 2023, o PIB japonês teve alta de 1,9%, número que representa o triplo da taxa média de crescimento dos últimos 30 anos. Agora, isso tudo que a gente contou até aqui é o cenário de curto prazo. No longo prazo, o Japão ainda deve lidar com os desafios típicos de um país que se desenvolveu economicamente ao longo das últimas décadas e que, por ser desenvolvido, tende a ter uma taxa de crescimento mais modesta. Existe, por exemplo, a questão do mercado de trabalho. O Japão tem um desemprego em nível baixo e isso por tempo prolongado, o que é uma boa notícia para as pessoas, mas é um desafio para a busca de mão de obra pelas empresas.
A taxa de desocupação japonesa está em 2,4%, ou seja, praticamente não há trabalhadores disponíveis para se contratar. Além disso, o envelhecimento dos japoneses e a baixa taxa de fecundidade, que é de 1,2 filho por mulher, uma das mais baixas do mundo, esses dois fatores indicam que a questão demográfica não é um vento favorável para o crescimento do país. E isso há bastante tempo, aliás. Olha só esses números. Quase um terço da população do Japão tem mais de 65 anos, que é a maior taxa de envelhecimento global. Com um número maior de idosos, a necessidade de gastos do governo com previdência e saúde é crescente. E aí, o volume maior de despesas impacta o endividamento japonês, que já é elevado. Por fim, o custo dessa dívida elevada já compromete um pedaço relevante do orçamento do governo. Para se ter uma ideia, hoje o Japão gasta mais com juros e rolagem da dívida pública do que com educação, defesa ou até infraestrutura. E o próprio aumento de juros pelo Banco Central japonês que está sendo previsto deve fazer com que esse custo aumente mais nos próximos anos. Então, olhando para o curto prazo, a gente pode dizer que o Japão vive uma era diferente mesmo no âmbito da economia, mas o longo prazo ainda deve ser de crescimento moderado, muito por causa dos desafios estruturais que os japoneses enfrentam. Os números recentes do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, reforçaram o diagnóstico de que a inflação americana não está caminhando para a queda desejável. Tanto o indicador cheio quanto o núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, esses dois indicadores subiram 0,4% em fevereiro. No acumulado de 12 meses, o núcleo do CPI recuou menos que o esperado e ficou em 3,8%. Outros dados de inflação subjacente, aqui por inflação subjacente você pode entender que são outros indicadores que desconsideram dados mais voláteis e não recorrentes, esse conjunto da obra reforça a resistência da inflação. A gente acredita que o próprio PCI, cujo núcleo é referência para a meta de inflação, vai mostrar uma inflação média mais elevada. Os dados oficiais do PCI vão ser divulgados na semana que vem. Tudo isso aponta para uma decisão de política monetária mais cautelosa nos Estados Unidos nesta semana. A gente acredita que o Federal Reserve vai começar a reduzir os juros no segundo semestre, mas aumentar as chances de não haver corte das taxas neste ano, caso a inflação continue persistente. Os últimos dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, revelam uma alta de 0,8% no índice em fevereiro, acima do que a gente projetava e acima também das expectativas do mercado. Por outro lado, a composição da inflação brasileira teve uma ligeira melhora. Os preços de serviços subjacentes, que exclui os itens mais voláteis do segmento de serviços, essa categoria subiu menos do que era esperado. No acumulado de 12 meses até fevereiro, o IPCA ficou em 4,5%. Diante da melhora na perspectiva para alguns componentes do IPCA, em particular passagens aéreas e alimentos, a gente revisou a nossa projeção de inflação de 2024 de 5% para 4,7%. Por outro lado, essa melhora no índice é pontual e não muda a nossa expectativa de inflação acima da meta nos próximos anos, tá? E reforçando o que a gente diz aqui sempre, os preços de serviços devem ser a principal razão para o IPCA continuar elevado. Na quarta-feira agora acontece a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. A gente acredita que o Brasil está no trecho final do caminho de corte de juros. Nossa expectativa é que a Selic caia para 9,25% até meados do ano. Agora a taxa está em 11,25% e deve ser reduzida para 10,75% nesta próxima reunião do Copom que eu citei. Dada a inflação de serviços persistente e a proximidade do fim do ciclo de queda de juros, a gente acredita que o Banco Central pode deixar de sinalizar os próximos passos da política monetária, como ele vinha fazendo até aqui. Em todo o comunicado do Copom desde agosto, que foi quando ele iniciou o corte de juros, os membros do comitê já sinalizavam qual seria a decisão mais provável das reuniões seguintes. O objetivo dessa mudança agora na comunicação seria atribuir mais flexibilidade para as próximas decisões do Copom. A economia brasileira começou 2024 em ritmo forte. Pelo menos é isso que mostram os dados da pesquisa mensal do comércio e a pesquisa mensal de serviços. O varejo cresceu 2,4% em janeiro, de acordo com o IBGE. Entre as categorias varejistas que mais se destacaram estão os hipermercados, vestuários, calçados, móveis e eletrodomésticos. Já o setor de serviços avançou 0,7% em janeiro. Tanto a alta do comércio quanto a alta de serviços pode ser atribuída ao maior consumo das famílias.
O aumento dos salários acima da inflação e a ampliação de gastos públicos ajudam a explicar o bom momento da economia brasileira no início do ano. Lembrando que, em janeiro, começaram a ser pagos cerca de 90 bilhões de reais em precatórios pelo governo. Esse é um dinheiro que, em alguma medida, pode estar ajudando a movimentar a economia. Tudo indica que o PIB deve crescer mais do que esperado em 2024. A gente revisou nossa expectativa de crescimento da economia neste ano para 2,4%, lembrando que o PIB avançou 2,9% no ano passado. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma com que os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. No episódio de hoje, a Marina conta que os dados que mostraram a inflação mais forte nos Estados Unidos mexeram um pouco nos ponteiros das expectativas dos investidores sobre a queda de juros americanos. Antes, havia uma aposta grande em um primeiro corte em junho, e agora essa expectativa está se movendo para um primeiro corte em julho. De qualquer maneira, a Marina diz que existe uma confiança dos investidores de que a inflação americana deve caminhar para a meta de 2% ainda neste ano. Essa é uma visão um pouco diferente da nossa aqui no C6 Bank, mas é ótimo que você, ouvinte, conheça diferentes pontos de vista, justamente para poder fazer as suas próprias reflexões. Vamos então ouvir agora a análise da Marina. E também pensando em expectativas de corte de juros pelo mercado, esses também mudaram um pouco. A gente já tinha uma probabilidade de 0% atribuída para um corte na reunião de março, né? Isso foi mais de um mês em 0%, mas as expectativas para um corte de junho caíram um pouco semana passada, depois desse dado de inflação, e agora o mercado está atribuindo uma probabilidade de 60% a 65% para um corte em junho, e o primeiro corte inteiro precificado para julho. Então, isso não significa que não vão acontecer os cortes, que o mercado já não vê mais cortes pela frente, mas significa que esses cortes podem demorar um pouco mais do que o mercado esperava no início do ano. Teremos a reunião do Fed essa semana, a reunião de março. O Fed também publicará as suas expectativas econômicas e de taxa de juros. Então, esses vão ser dados muito importantes para ficar de olho. Mas pensando bem além dessa questão de quando vai ser exatamente o mês do primeiro recorte, para um investidor de longo prazo, não importa realmente se esse corte vai vir em junho, em julho, em setembro, é muito mais importante lembrar que o próximo passo são cortes nas taxas e não altas, e que isso gera um ambiente muito mais positivo para a renda fixa americana. E também lembrar que daqui a uns anos, ou um ano, por exemplo, os juros provavelmente não estarão tão altos como agora. Então, é importante esse momento para capturar a oportunidade que temos para receber renda em títulos de tesouros de maior duração e capturar esse cupom alto enquanto ainda o temos. A Marina também diz como estão as expectativas dos investidores para a decisão de juros no Japão. A gente contava aqui agora há pouco que o Banco Central japonês pode aumentar a taxa básica ainda nesta semana por causa da alta da inflação no país. Na análise, a Marina explica que, mesmo a alta de juros, que costuma colocar um freio nos ganhos da bolsa, não deve atrapalhar a alta das ações japonesas, porque existe uma mudança estrutural da economia em vista. Vamos ouvir para entender melhor. Outro evento super importante para ficar de olho essa semana é a reunião do Banco Central do Japão, já que o Japão pode estar prestes a sair das taxas negativas ainda essa semana. Isso é porque finalmente temos inflação de volta no Japão, é uma ótima notícia. E também as negociações de crescimento salarial da primavera, que estão acontecendo agora em março, vimos que as empresas japonesas, as maiores empresas até, estão anunciando altos aumentos de salários. Então, toda essa pressão salarial e também a volta da inflação pode permitir ao Banco Central do Japão a finalmente colocar um ponto final na sua política de juros negativas que eles implementaram em 2016. E essa será uma mudança radical para os bancos japoneses, que finalmente poderão ganhar juros sobre as suas reservas em excesso e também cobrar juros mais elevados nos seus empréstimos. Vai ter um impacto positivo na economia como um todo, porque agora sim os consumidores terão maior incentivo para gastar. Alguns investidores agora se preocupam que esse aumento das taxas pelo Banco Central do Japão possa causar uma valorização do iene. Ele já vem aumentando 1% esse mês, e que, por sua vez, isso enfraqueça a posição competitiva dos exportadores japoneses e que prejudique os seus lucros. Mas é importante lembrar que, primeiro, se o iene continuar fortalecendo, deverá acontecer de maneira muito gradual
E segundo, que um iene mais forte não necessariamente prejudica a tendência ascendente das ações, já que a gente tem visto que tem uma correlação bem menor entre as ações japonesas e o iene desde 2021. Então, o impacto dessa vez poderia ser menor. E lembrando aqui que tem outros fatores super importantes agora, mudanças estruturais acontecendo no Japão, que achamos que vão ser catalisadores muito mais relevantes para o mercado acionário, incluindo o maior crescimento nominal, a mudança de taxas de juros negativas para positivas e também as recentes reformas de governança corporativa. Então, juntando todos esses fatores, achamos que o Japão pode continuar sendo um dos mercados preferidos dos investidores para aumentar a diversificação e buscar os retornos em 2024. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, tem a esperada decisão de política monetária nos Estados Unidos. Como a gente falou aqui agora há pouco, nossa expectativa é que o Fed adote uma postura mais cautelosa, reforçando que ainda é necessário mais confiança na trajetória de preços antes de cortar juros. É possível também que os membros do Fed sinalizem menos cortes de juros neste ano do que eles previam anteriormente. Mais tarde, ainda na quarta-feira, o Copom divulga a decisão sobre a taxa Selic. A gente espera mais um corte de 0,5 ponto percentual nos juros, assim como aconteceu nas últimas 5 reuniões do Banco Central Brasileiro. Na quinta-feira, 21 de março, a gente acompanha os resultados dos índices de gerentes de compras, o PMI, do mês de março nos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. A gente acredita que a atividade econômica deve continuar sólida nos Estados Unidos e deve mostrar uma recuperação gradual nos países europeus. E terminando a semana, também na quinta-feira, tem decisão do Banco da Inglaterra. Nossa expectativa é de manutenção dos juros britânicos no nível atual, de 5,25%, em razão do mercado de trabalho aquecido e da inflação persistente dos serviços. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Aproveito para reforçar aqui o convite para que você conte o que achou do podcast de hoje na caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. Se você está ouvindo a gente em outra plataforma e também existe caixa de comentários por aí, por favor, deixe o seu recado. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto comigo, Bianca Alvarenga. A edição de som e a locução é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!